Gustavo Hoffmann, ele que é editor da Trivela. Gustavo, assim, você lembra de quais jogadores que os apresentados, no caso, que foram importantes em equipes, mas que não tiveram muita mídia? Tem bastante. Porque é claro que é natural a estrela, as estrelas dos principais times sempre aparecerem mais, né? E no meu caso ainda eu sou natural de Campinas. Então, venho de uma cidade onde tem duas equipes que não são pequenas, mas também não são grandes, né? O Guarani e a Ponte Preta, exato. E então eu cito casos de Campinas mesmo, na Ponte, o Dicá, que é considerado o maior jogador da história do clube, né? O clube mais antigo do Brasil em atividade. O Dicá, ele foi um craque nos anos 70 e início dos anos 80, né? E fora de Campinas, além dos torcedores ponte-pretanos, acho que poucos conhecem ele. A mídia que ele teve é bem menor. Né? Para citar outro time de Campinas, o Guarani, teve vários também. Por exemplo, do time campeão brasileiro de 78. Todo mundo se lembra do Careca, do Zenon, mas teve o Bozó, teve o Capitão, o Neneca, o goleiro. Enfim, é comum, é natural, isso não é um problema, não. E o Neneca, bom para lembrar a memória. E o Neneca só foi lembrado por causa do Neneca do Santo André. Sim. Se não fosse por isso, quem foi Neneca? Ninguém sabe. E foi um goleiro campeão brasileiro. Quantos foram? Poucos. Pouquíssimo, de 71 pra cá. Complicado. Assim, por que não tiveram tanta mídia assim, acerca deles? Normalmente é quando os jogadores não estão nos ditos clubes grandes. Né? Você ser a estrela do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, naturalmente vai te render mais mídia do que você ser a estrela de Guarani, Ponte Preta, Botafogo de Ribeirão Preto, enfim, clubes médios e menores. Né? Isso, como eu disse, é natural. O interesse do público, o jornal, a mídia, ela vai atrás do que o público quer também. Claro que a nossa obrigação é cobrir tudo, mas você dá mais espaço para os jogos do Corinthians, você dá mais espaço para os jogos dos grandes do Rio. Eu acho particularmente que a cobertura no Brasil das divisões menores, dos clubes menores, ela é fraca. Né? Você entra na mídia inglesa, por exemplo, eles cobrem primeira, segunda, terceira, quarta divisão, não vou dizer da mesma maneira, mas muito melhor do que a gente cobre. Você pega os principais jornais, a gente teve agora há pouco tempo, as definições dos classificados das séries D e C, as notinhas dos jornais eram mínimas. Davam os resultados, citavam os classificados e só. Complicado também. Eu me lembro muito bem de um exemplo que foi citado na Trivela, se não me engano foi na Trivela, do Leeds, que subiu com gols 49 do segundo tempo. Mas o Leeds o Leeds ele tem uma particularidade, que ele teve o brilho dele, né, de chegar numa semifinal de Liga dos Campeões e ter falido, ter ido, nem lembro qual divisão que o Leeds foi, mas ter ido para o fundo do poço, acho que foi quarto, ter ido para o fundo do poço e aos poucos está se recuperando, mas está se recuperando assim, está lá embaixo ainda, né? Mas na Trivela, falando aí da gente, a gente não tem muito essa divisão. Claro que os grandes ganham mais espaço, mas hoje mesmo, começa sexta-feira, começa a rodada do campeonato português, já tem, turco já tem, não tem nenhum grande jogando, a gente dá a nota do mesmo jeito, não deixa de dar, porque não tem um grande, né? E ele ganha uma nota como ganharia o Chelsea. Claro que o Chelsea vai para a capa do site, ele ganha só um espaço menor, mas ele tem a nota, ele tem o espaço dele. Né? Não é igual no jornal, que também se dá só uma notinha, outra capa, não. Rodapé e ele lá. Aqui ele entra, tá lá na lista de notícias, sempre. Então a gente procura cobrir todo mundo. Tranquilo. Assim, voltando à parte de jogadores e tal, qual é a sua opinião sobre as atitudes das diretorias em relação a esses jogadores que vieram? Não valoriza. Sabe, o São Paulo tem um amigo meu, ele fez uma entrevista com o Pedro Rocha. O Pedro Rocha teve doente e tal, foi procurar informações com o Marco Aurélio Cunha. Ele falou assim, São Paulo não é obrigado a
acuidade e jogador. O que você acha disso, cara? Eu acho assim. O Marco Aurélio Cunha falar, o São Paulo não tem obrigação. Realmente, obrigação não tem. Ponto. Mas deveria. Né? Ainda mais tratando-se de jogadores de futebol, que a gente sabe que é uma carreira menor. A informação que os jogadores têm, a formação que os jogadores têm, não é a mesma de outros profissionais. Então, o clube tem um dever moral em colaborar com eles. Um cara que deu sangue pelo clube, correu, suou, se matou, e aí faz 35, 37 anos e é abandonado. Não é o correto. Não é o correto. Como no Brasil a gente não... Assim, aos poucos está se caminhando para ter alguma organização mais... A partir da CBR, alguma organização mais formal assim, para ex-jogadores. Mas como isso não existe, os clubes têm o dever de ajudar esses jogadores, sim. Sabe? Não tem que pagar salário, mas no mínimo tem que prestar um auxílio, tentar encaminhar de alguma maneira. Às vezes buscar algum espaço no próprio clube, nas escolinhas. Caso de São Paulo, por exemplo, caso de São Paulo, tem um monte de escolinha por aí, sabe? Tem. Então, é o que eu falei. Ok, realmente, não é obrigação do clube, não é. Mas eles deveriam como uma atitude correta. Até fazendo duas comparações assim. O São Paulo há pouco tempo ele fazia essa reunião, fazer reunião em 2001, 2002, juntava os grandes jogadores. E também citando na valorização o caso do Luiz Pereira. Sim. O São Paulo que agora está no Atlético de Madrid, tem a categoria de base. Para citar o caso da Espanha, então. Na Espanha eles valorizam muito o ex-jogador. Principalmente esses que foram ídolos, né? Mas eu acho que aí também é mais fácil, né? O Luiz Pereira, por exemplo, foi ídolo do Atlético de Madrid. Você vai no Real Madrid, tem vários jogadores na diretoria. O Zidane foi o último a entrar agora. Né? O Barcelona, os jogadores fazem parte da diretoria, mandam no clube. O Begiristain hoje Begiristain não, o Zubizarreta. O Zubizarreta substituiu o Begiristain como diretor de futebol. Né? Isso aí é tranquilo, mas acho que também esses outros ex-jogadores, os que não são famosos, não foram famosos, também merecem sua atenção. Certo. A imprensa costuma massacrar um jogador ou é o próprio atleta que acaba se autodestruindo, vamos dizer, indo para outro foco já? Eu acho assim. Claro que existem casos onde pode haver má vontade de algum jornalista. Isso pode acontecer realmente, mas se o cara faz 3 gols no dia, não dá pra falar que ele jogou mal. Então eu acho que tudo parte do jogador. Tudo parte do jogador. Até o fator extracampo também é uma coisa que pode destruir o cara. Que assim, por exemplo, ele pode ir embalado, essas coisas assim, beber, ficar bêbado mesmo, quando os caras estão indo. Aí não interferindo dentro de campo, tudo certo. Cada um tem a sua vida e leva ela do jeito que quiser. Eu sou jornalista, fico aqui na redação todo dia até tarde. Sei que se eu sair todo dia, chegar em casa às 5 da manhã, bêbado, meu rendimento vai cair. E eu não jogo bola, não preciso correr. Eu acho que alguém que joga bola tem que ter a sua consciência, tem que ter a consciência tranquila também. De novo, cada um faz o que quiser da vida. Mas todo mundo tem as suas responsabilidades. Então, assim, o que o jogador faz fora de campo, ele que decide, mas ele tem que ter ciência que ele é um jogador de futebol profissional. Né? E os tempos são outros. E aí o caindo bem na cobertura da imprensa. Ele tem uma vida pública. Ele tem diversos ídolos. Ele tem uma torcida que vai lá todo domingo, compra seu ingresso e quer ver o time ganhar. Então ele tem que saber, tem que ter ciência disso. Se ele não quer, beleza, para de jogar e começa a sair todo dia. Mas o jogador tem que ter consciência do papel que ele tem na sociedade. Não um papel de como se fosse um político, tem que dar exemplo. Não vou cair tanto desse lado, mas ele tem que ter consciência que tem várias pessoas que acompanham o trabalho dele e querem que aquele trabalho renda frutos para o clube. A torcida quer que o clube ganhe. Se o jogador ganhe, isso tanto faz. Assim, tem o Jorge, essas revelações que apareceram, Ganso, Neymar, Pato, né? Assim, que tiveram uma ascensão meteórica. Como é que você vê isso daí? Como é que
se tem a possibilidade de, assim, caso não dê certo, podem sumir depois disso, porque eles, afinal de contas, eles subiram de uma maneira monstruosa. O que acontece é que assim, cada vez mais a ponte dos juniores para os profissionais ela é mais curta, né? Então, o Pato mal jogou no Inter, jogou 4 meses, pouco mais que isso talvez, foram alguns jogos no final do Brasileiro, e já saiu, e o Inter já sabia que ele tinha tanto talento assim, que escondia ele na base. O Inter deu um jeito de esconder ele na base para ninguém levar. E aí eu acho assim, a questão da ascensão meteórica, como eu disse, como essa ponte está cada vez mais curta, ela se torna inevitável. Antigamente, uma vez eu entrevistei o Careca, para a antiga revista Trivela, e ele falou, hoje em dia, para moleque com 18, 19 anos, menos até, né, na verdade, vai para a Europa. No meu tempo, você tinha que primeiro começar a ir bem num clube menor, se destacar nesse clube menor no Brasil, ir para um clube grande, se destacar no clube grande e para a seleção brasileira, e aí que você ia para a Europa. Isso também por causa das vagas para essa comunitária. Antes da lei você podia ter, dependendo mais, 2 ou 3 estrangeiros por equipe. Então isso já complicava mais. Hoje em dia, abriu tudo, é fácil, e então eles cada vez mais buscam os jogadores da base mesmo. Aí você fala assim, como fazer para evitar isso? Não tem como evitar. Não tem como evitar. Você tem que preparar bem o jogador, fornecer uma boa formação para ele. Isso é dever do clube e da família também. Para citar o caso do Neymar. O Neymar, o problema é que ele é badalado desde os 13 anos. O Neymar, com 13 anos de idade, ganhava 15 mil reais, mais ou menos. Que criança no Brasil ganha isso? Quantos adultos, na verdade, não ganham isso?